Me sufoca de angústia diante da ideia de que nada conseguirá deter. O que é viver? Estou no ponto que já não toco a vida, mas tenho em mim todos os apetites e a excitação insistente do ser. Não tenho nenhuma ocupação a não ser me refazer. O que falta, certamente, não são sistemas de pensamento, mas quando foi que a vida, esta vida, foi afetada pelo sistema? A palavra epidemia, vindo do grego, da qual epi significa sobre ou acima de e demos, povo, considera-se a rápida disseminação de uma doença sobre um grande número de pessoas numa determinada população dentro de um curto período de tempo. Existem também as influências A, B e C, 1933, 39 e 50, selvagem do inverno comum. Pois bem, já consta que milhões da população mundial já contraiu o vírus. Os sintomas são violentos e o flagelo apresenta dificuldade de respirar, falta de ar e febre. Em casos mais graves, pneumonia e síndrome respiratória aguda, tudo isso numa velocidade da saúde ao óbito de mais ou menos 12 dias. Por mais que houvesse cartazes do tipo "não coloque a mão no rosto, não espirre escandalosamente, mantenha a distância de 1,67 m e cumprimente pelo cotovelo", as reações entre as comunidades é de pânico. E por isso as notícias a respeito são censuradas e tratadas como uma... Enfim. Agora, é aqui e no mundo uma realidade brutal. A segunda observação é que os dois únicos órgãos realmente atingidos e lesados pela peste, no caso o cérebro e os pulmões, são os que dependem diretamente da consciência e da vontade. Podemos impedir-nos de respirar ou de pensar, podemos precipitar nossa respiração, ritmá-la à vontade, torná-la voluntariamente consciente ou inconsciente, e até introduzir um equilíbrio entre os dois tipos de respiração, o automático, que está sobre as ordens diretas do sistema simpático, e o outro, que obedece aos reflexos do cérebro, tornando-os conscientes. A peste, portanto, parece manifestar sua presença nos lugares, afetar todos os lugares do corpo, todas as localizações do espaço físico em que a vontade humana, a consciência e o pensamento estão prestes e em vias de se balbuciarem. Ao contrário das bactérias, o vírus ele não possui ferramentas necessárias para se produzir sozinho. É preciso viver dentro de um organismo, invadir suas células e devolver cópias exatamente iguais e se replicar por meio dos líquidos produzidos pelo corpo, enfim. O vírus ele tem extrema dificuldade de enfrentar o trânsito sozinho. Sendo isso verdade, seria necessário considerar o flagelo como um instrumento direto ou a materialização de uma força inteligente que estreita relação com o que chamamos de fatalidade? Eu conheço pelo menos 5 tipos de solidão. Eu juro. Algumas são até bonitas e produtivas, outras são duras e extremamente cruéis. Até queria poder falar da solidão positiva agora, mas nesse momento tem uma solidão me modulando a garganta que nem sei se é possível produzir som com ela. No ranking das minhas solidões costumeiras, ela é vice-campeã e é causada por ampla consciência de abandono político. Consciência de que as minhas lideranças estão aceitando multiplicar os números de que eu. Integrá-los ou não é apenas uma questão de sorte. Apenas a sorte é por mim uma solidão que tem como efeito colateral o medo de toda e qualquer decisão, com muito choro e frio no estômago. Por fim, é uma solidão que provoca ódio, que é criminosa, e sem a menor sombra de dúvida, não precisaria existir. Eu sinceramente preferiria que esse doutor me dissesse que todas as grandes pestes, com ou sem vírus, teriam uma duração de 5 meses.
após a qual sua virulência diminuiria, conseguindo traçar uma espécie de linha contínua. De tudo isso resulta a fisionomia espiritual de um mal cuja lei não é possível determinar cientificamente e cuja origem geográfica seria tolice tentar descobrir, porque a peste de um não é a peste do outro. Ninguém, mas ninguém pode dizer porque a peste atinge o covarde que foge e poupa o dissoluto que se satisfaz sobre os cadáveres. Porque o afastamento, a castidade, a solidão nada podem fazer contra os efeitos do flagelo, e porque um certo grupo de debochados que se isolou no campo pode esperar tranquilamente pelos dias quentes quando a peste se retirar. A questão que agora se coloca é saber se neste mundo em declínio, que está se suicidando sem perceber, haverá um número de pessoas capazes de impor essa noção superior, que devolverá a todos nós o equivalente natural e mágico dos dogmas em que não acreditamos mais.